Olá, bom dia para você, tudo bem? Estamos aí de manhã mais uma vez, essa manhã de quarta-feira, de quinta-feira, melhor dizendo, dia 23 de novembro. Gente, eu quero falar uma coisa para você. Ontem, né, você recebeu a nossa reflexão do Evangelho de uma forma diferente, num lugar diferente. É que nós estamos mudando a nossa forma de levar para você. A partir de dezembro, nós estaremos sempre transmitindo a partir lá da capela da Igreja Santa Cruz, lá de São José do Rio Preto, ou de outro lugar também. Nós vamos mudar o ambiente. Isso porque também queremos levar para você um outro ambiente, sem muita interferência, muitos ruídos externos. Aqui nós temos um pouco de ruídos, às vezes o barulho da rua, né, carros que passam, caminhões que passam. Eu estou bem próximo da rua aqui na minha casa. Também os meus cachorros, né, que todos os dias, você sabe como é que é, passa alguém na rua, passa outro cachorro na rua, passa um gato na rua, pronto, vem todo aquele latido e às vezes pode atrapalhar também. Mas eu sei que você já se acostumou com isso. Mas nós vamos mudar um pouco também o próprio cenário, né? Você só vê aqui uma cortina atrás de mim. Nós vamos mudar o cenário para um ambiente, um cenário mais agradável, um cenário que possa de fato também ajudar nesse processo de reflexão, tá certo? Então eu vou dando bom dia para todos vocês, para Cláudia Sampaio, para Idênia Cerezina Segatti, para o meu amigo Fernando Martins, que está aí comigo nessa manhã também. Então eu vou chamando a sua atenção para isso, tá certo? O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Eu vou repetir para você, Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44, né? Então nós vamos daqui a pouquinho refletir sobre esse evangelho. Bom dia, Mara Dibi, acordando cedo, hein, bem? Muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui também. A Cláudia disse que vai sentir saudade dos cachorros, dos latidos. De vez em quando o pessoal se acostumou, mas às vezes pode atrapalhar também, né? Muitas vezes também incomoda para muita gente, tá? Bom, são 7h30, eu vou fazer a leitura e a reflexão do evangelho do dia de hoje, tá certo? Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44, e diz assim: Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que pode te trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que foi visitada. Muito bem, gente, vamos refletir e depois orar sobre isso que nós ouvimos agora. A primeira coisa, gente, importante é entender uma coisa. Jerusalém, Jesus está chegando em Jerusalém. Aquele caminho que eu tenho falado para vocês, o caminho catequético, agora está chegando ao final. Jesus está nesse momento, o caminho em que ele mostrou as condições, ele foi formando o seu discipulado, mostrando o que é o reino a partir de parábolas, a partir dos ensinamentos, a partir do acolhimento às pessoas, a partir também dos milagres, das curas que ele foi operando. Ele foi trazendo presente a realidade do reino e principalmente as exigências do discipulado. Agora ele está no final do caminho, está chegando a Jerusalém, a entrada triunfal, e nem isso faz com que Jesus perca a sua visão sobre a realidade em que ele está vivendo naquele momento. A primeira coisa a entender aqui é que Jerusalém é chamada a cidade da paz, e naquele momento se falava de paz, parecia que era uma cidade, né, que estava tudo em paz, mas era a Pax Romana, mantida
pela espada e gerenciada pelo templo, ou seja, pelos detentores, pelos líderes religiosos que usavam o templo, uma instituição onde era destinada ao encontro com Deus, usavam isso para manter o sistema de dominação romana, porque os sacerdotes, as pessoas que detinham os líderes religiosos, se beneficiavam dessa maneira de manter o povo alienado, sem perceber o que estava acontecendo, e também explorado. Então a instituição que era para trazer vida servia como mecanismo de morte. E então isso, a cidade parecia respirar prosperidade, parecia respirar, paz, mas na verdade não havia verdadeira paz. A paz que fazia com que o ser humano fosse reconhecido e respeitado no seu valor, na sua dignidade. Logo depois desse episódio, Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões do templo. Nós vamos pensar nisso. E por que Jesus chora? Em 3 ocasiões nos evangelhos. Ele chora primeiro sobre Lázaro, a morte de Lázaro, depois ele chora sobre Jerusalém e depois chora no Horto das Oliveiras, que sai até sangue, as lágrimas de sangue de Jesus. Então, aqui, qual a razão desse choro? É, acima de tudo, a insensibilidade de perceber a realidade daqueles que estavam ali, de alguém que deixou de perceber o que realmente mudaria a vida. Ou seja, a ideia de chorar sobre Jerusalém é justamente isso, porque às vezes os moradores caminham naquilo que as lideranças mandam, naquilo que as lideranças dizem que tem que ser. E Jesus lamenta tudo isso, lamenta que a oportunidade foi perdida. A oportunidade foi perdida por causa da insensibilidade. A insensibilidade de abrir os olhos e perceber realmente a realidade e mudar a forma de lidar, mudar e resgatar o sentido primeiro da religião e o sentido primeiro do templo. Aqui, é bom a gente perceber isso. A oportunidade chega. Quantas vezes Deus se mostra presente na vida, mas a pessoa está tão insensível, tão voltada, tão fechada em si, que não percebe a oportunidade, que não percebe que há algo chegando para a vida e convidando para algo maior, e ela continua presa no seu mundinho. Jerusalém não quis mudar. Quando nós falamos de Jerusalém, nós estamos falando primeiramente das lideranças, que se as lideranças mudam, há também uma influência na própria população. Mas não quiseram fazer isso porque isso implicaria mudar no seu mundo, mexer no seu mundo. E isso traria incômodo e trariam desafios. Então aqui o que nós chamamos a atenção é justamente isso. Ela vai ser destruída por causa dessa maneira fechada de pensar. Quando o Lucas escreve o Evangelho, a cidade já tinha sido destruída. Então ele está falando justamente disso. Mesmo esse fechamento, nessa insensibilidade, não foi suficiente para garantir que não fosse destruída. Pelo contrário. Então aqui eu quero chamar a sua atenção também para os nossos dias de hoje. Quantas vezes Deus nos dá sinais? Quantas vezes nós temos oportunidade de perceber, através dos acontecimentos, as necessidades de mudança que batem à nossa porta, mas ficamos fechados no nosso mundinho. Tem tanta gente que vive tão insensível, tão fechada no seu mundo, que quando acontece algo, nem é capaz muito de perceber o significado daquilo que está acontecendo. Não reflete sobre aquilo. Se é um acontecimento bom, festeja. Se é alguma coisa ruim, lamenta. Culpa os outros, culpa Deus, mas não olha para si. Não olha para a sua vida. Todo acontecimento é uma grande oportunidade de refletir sobre a vida. Tanto a bênção como a não bênção
é uma oportunidade de refletir sobre os caminhos que nós estamos trilhando, sobre a forma como nós estamos vivendo. É claro que muita gente só reflete quando a tristeza bate a porta, quando acontece uma desgraça na vida, mas também a graça é uma grande oportunidade de refletir sobre o valor, sobre a importância da vida. A insensibilidade faz criar algo que é talvez a pior das coisas, que é a indiferença. A indiferença é a pior das atitudes. Eu prefiro alguém que não goste de mim, mas que manifeste isso, do que alguém que é indiferente. A indiferença mata. Essa é a ideia que nós temos aqui. Jesus lamenta a indiferença, a insensibilidade de perceber aquilo que está acontecendo. E também você e eu hoje somos chamados a perceber, no dia de hoje, é preciso estar atentos aos sinais, aquilo que Deus está me falando através desse ou daquele acontecimento. Não é só motivo de alegria ou motivo de lamento, mas é motivo de refletir. O que ocasionou isso? Para onde Deus está apontando no meu caminho? Essa é a ideia. Mas refletir sobre isso muitas vezes pode levar a pessoa a ter que tomar decisões, enfrentar a sua realidade, ou melhor, conscientizar da sua realidade e aí ter que fazer mudanças. E nem sempre a pessoa quer mudar. Tem muita gente que espera que a sua vida melhore quando ao seu redor tudo melhorar. Ou seja, as coisas vão ficar boas quando os outros ficarem bons. A minha vida vai mudar quando os outros ao meu redor mudarem. Já reparou isso? A gente terceiriza a mudança, quando na verdade a primeira coisa é: eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha maneira de enxergar a vida, e aí realmente tudo ao meu redor pode ser visto de forma diferente. Vamos orar? Nesse momento eu peço a você, põe aí a mão no seu coração. Se você quiser e puder, feche um pouquinho os seus olhos, deixe seu coração voltar-se para Deus. E nessa manhã, acima de tudo, primeiro pedir a sensibilidade de perceber em cada momento a graça divina. Mesmo nos momentos mais difíceis, mais desafiadores, nos momentos em que nós não conseguimos entender o que está acontecendo, que tenhamos a sabedoria de discernir naquele momento o que é que podemos fazer com a nossa vida. Há sempre uma grande oportunidade de crescer, de evoluir. Estar atento a ela e aberto a cada oportunidade, a cada possibilidade que Deus nos dá, é fundamental para que o nosso dia possa ser melhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos nesse dia a luz do Teu Espírito Santo, para que possamos discernir, para que possamos procurar entender em cada acontecimento o que podemos aprender, o que podemos crescer, o que o Senhor está a nos dizer em cada situação, e termos a coragem de assumir em nossa vida a novidade que o Senhor nos oferece. Que nesse dia, Senhor, possamos começar a mudar o mundo ao nosso redor, começando por nós mesmos. Que saibamos aproveitar todas as oportunidades. Obrigado, Senhor, pelas graças que virão nesse dia, e obrigado desde já também pelas intempéries e pelas situações que nem sempre sabemos lidar. Obrigado porque em cada uma delas podemos ter a oportunidade de nos tornarmos melhores como seres humanos que somos. Obrigado, Senhor, muito obrigado, amém. Muito obrigado a você que esteve comigo nessa manhã, e amanhã a gente está de volta, tá certo? Deus abençoe você e que você tenha um dia maravilhoso. Lembre-se, hoje é um dia, hoje é o grande dia, é a sua grande oportunidade. Beijo grande, até amanhã, tchau.